Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora no seu capítulo 3, versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, enviamos nosso irmão Timóteo para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se inquiete por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso estamos designados. Portanto, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Versículo 1 a 5, resumidamente, desse capítulo 3. Paulo estava preocupado com a saúde da fé dos tessalonicenses. Nós vimos já aquela situação em que Paulo não pôde ficar ali muito tempo. E nesse trecho Paulo escreve a eles e fala da solicitude, da preocupação que ele sentia e da necessidade de enviar alguém de sua confiança para que ali ficasse exortando os tessalonicenses e fortalecendo-os em sua fé. E Paulo envia Timóteo, que apesar de jovem, é uma pessoa madura, uma pessoa de confiança de Paulo. E Paulo envia então para estar assim, trazendo algum conforto, alguma exortação para esses irmãos de Tessalônica, porque pessoalmente não acredito que a estatura de ovelha seja superada. Todos nós precisamos de exortação e de consolo, de alguma maneira. Um pastor precisa de um pastoreio e de um outro pastor. E as ovelhas precisam do seu pastor, enfim. Isso é uma necessidade constante por aquilo que somos e por aquilo que é a igreja em sua jornada. Porque é dessa matéria, é dessa substância relacional em que exortamos e edificamos uns aos outros, é que fazemos a nossa marcha ou caminhamos nesse mundo para o nosso destino final com o Senhor. E também porque aqui nessa situação a igreja estava sob bastante pressão, sob perseguição, e Paulo mandou Timóteo para que exortasse também, para que ninguém, como ele diz aqui, exortasse da vossa fé, para que ninguém se inquiete por essas tribulações. Para que ninguém se inquiete por essas tribulações, ou seja, que ninguém ache que a tribulação que está sobrevindo, a perseguição e as tremendas pressões que estão vindo sobre a igreja é de alguma maneira um ponto fora da curva ou algo que não deveria estar acontecendo, contrariando bastante uma norma de pregação comum hoje em dia, em que o crente é vitorioso, em que o crente só surfa em altas ondas e tudo mais. Essa passagem diz justamente assim, que Paulo enviou Timóteo, de certa forma, com um comissionamento específico de exortação, no sentido de que falasse aos tessalonicenses que essas coisas fazem parte da jornada, que essas tribulações e perseguições as quais eles estavam suportando não era algo assim estranho ou alheio ao que era previsto enquanto jornada de fé, enquanto caminhada com o Senhor. O próprio Jesus havia falado nisso. Então não era incidental. Eu me lembro um tempo atrás que nessa esteira de pregações de prosperidade, pregações de vitória e tudo mais, um pastor disse que tirou do seu vocabulário a palavra deserto, porque geralmente no meio evangélico o termo deserto é usado como sinônimo de perseguição, de problemas, de dificuldades da caminhada. Geralmente quando a pessoa fala, estou atravessando o deserto, estou no deserto, quer dizer isso. E esse pastor, muito imbuído de uma teologia de prosperidade, dessa teologia de vitória sem luta, queria arriscar essa palavra do vocabulário. Não falo mais deserto, essa palavra não existe. O crente é vitorioso, o crente não passa por deserto. Não estou em crise, estou em Cristo. Aí depende do que você entende por crise, porque essas lutas são parte da caminhada. E quando Paulo fala para que ninguém se inquiete com as tribulações, ele ainda diz, porque para isso fomos designados. Então é praticamente algo assim seguro e certo que as tribulações virão, ou que, no mínimo, as tribulações são passíveis de acontecer. Isso na forma de contestação, na forma de oposições, na forma de tudo quanto é dificuldade, mesmo dificuldades gerais, tribulações de alguma maneira, com a fé, pela fé, ou pela nossa própria condição de pessoas vivendo no mundo caído, andando em santidade, mas ainda assim lutando conosco mesmo muitas vezes e com esse mundo caído. Então, a tribulação, de uma maneira ou de outra,
ela faz parte. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus advertiu isso. O fato é que o que Paulo se preocupa é que os tessalonicenses entendessem que o evangelho traz um preço. E esse preço, o próprio Senhor Jesus falou dele várias vezes nos evangelhos. Há pessoas que abandonam a Jesus quando o caldo começa a engrossar. E Jesus chega francamente aos apóstolos e diz: vocês também querem ir embora? Como se dissesse: se quiserem, a porta está aberta. E Jesus disse: quem não renuncia a pai ou a mãe ou a tudo que tem, e não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então a cruz já está imbuída de toda a renúncia, de toda a perda e de toda a dor que ela pressupõe. Paulo vai dizer depois a Timóteo: suporta as dores do evangelho, porque o evangelho traz no seu bojo essa possibilidade, é o preço. Mas Paulo está preocupado também porque, havendo essa possibilidade, ou havendo isso como norma possível, o diabo poderia se prevalecer e impor aos tessalonicenses uma prova duríssima para peneirá-los, para fazer com que alguns deles desviassem, ou que a fé deles se enfraquecesse de alguma maneira. Paulo também tem essa preocupação. Ele diz que envia Timóteo, entre outras coisas, por isso. Mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Mandei Timóteo para vos consolar, para vos exortar, para cuidar de vocês, para pastoreá-los em meu nome, temendo também que o tentador vos provasse. Não apenas lembrando a eles que as tribulações e perseguições são parte, mas também com esse temor. Porque existem as permissões de Deus, e dentro dessas permissões, o diabo tem certa margem de liberdade. Eu me lembro de uma passagem que Jesus chega a Pedro e diz: Simão, Simão, este Satanás vos procurou para vos peneirar como se peneira o trigo. Mas eu orei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez firmado, confirma teus irmãos. Aí Pedro diz: contigo eu vou para qualquer lugar. Nem sabia do que se tratava. Algumas traduções dessas muito simples traz essa passagem dizendo assim: eis que Satanás já conseguiu permissão para vos pôr à prova. Na verdade, o sentido é esse, embora o texto em si não fale isso, mas o sentido é esse. É que, diante de Deus, assim como vemos lá no livro de Jó, Satanás conseguiu permissão para provar os apóstolos, e ia vir prova sobre eles. Então, tendo isso em vista, também Paulo assim envia Timóteo rapidamente para prepará-los para uma possível prova que Satanás os provasse. Paulo temia por isso também. Tá? Toda essa preocupação de Paulo. Mas depois, qual é o final da história? Versículo 6 a 3, resumidamente, ele diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, fomos consolados acerca de vós. Então, o regresso de Timóteo com boas novas, com boas notícias sobre a firmeza e a perseverança dos tessalonicenses, trouxe uma grande alegria para Paulo. E alegria ainda mais pela firmeza dos tessalonicenses em meio a provações. Porque existe aqui um elemento qualitativo da fé dos tessalonicenses, porque eles mostraram firmeza onde muitas vezes as pessoas desanimam e abandonam. Paulo perdeu, inclusive, colaboradores nesse processo. Houve uma intriga em relação a Marcos, que o abandonou a certa altura, uma discussão, porque Marcos o abandonou desde Cencreia, está lá em Atos. E houve um cidadão chamado Demas, que o abandonou mesmo de vez, e amou esse século e se foi para Tessalônica, para esse lugar, inclusive. Demas. Então, a aprovação, muitas vezes, é realmente um enjoeirar, e muitas vezes as pessoas sucumbem. Então, quando Paulo se alegra não apenas pela notícia da fé dos tessalonicenses, mas pelo acréscimo de saber que aquela fé está sendo firmada em meio a tribulações, que é o sentido real da fé. O sentido mais real da fé é quando ela é posta à prova. O sentido mais real da amizade é daquela pessoa que é teu amigo mesmo quando você não está bem. Geralmente essas tribulações ou as provações de toda sorte provam o valor de algum princípio moral, ou de uma amizade, ou de um companheirismo, ou de um casamento. São as tribulações que trazem a prova dessas coisas.
São as tribulações sempre um fogo depurador do que vale nossas resoluções, do que vale nosso companheirismo, do que vale nossa amizade, do que vale nossos votos de matrimônio. Tribulações fazem isso. Situações adversas e tribulações de toda sorte. Esse é o real sentido da vida de fé e por isso Paulo está contente. Porque naquilo que mais se depura a fé e naquilo que mais a fé se torna fé, nisso os tessalonicenses estavam firmes e Paulo está contente com isso. E curiosamente o consolo que ele traz, o consolo que ele sente, né? Fomos consolados acerca de vós aqui. O consolo que Paulo sente é até curioso, porque é um consolo que traz assim um estímulo para o próprio Paulo. Paulo que vivia atribulado, que sabia o que era ter a fé provada, que sabia o que era apanhar muitas vezes, sofrimento físico inclusive. Tinha uma experiência, tinha corpo e almas calejados de tribulações pela fé. Esse Paulo se sentiu consolado e encorajado pela firmeza dos tessalonicenses. Curiosamente, os tessalonicenses foram, de certa forma, até um exemplo e um estímulo para o próprio Paulo. Fomos consolados acerca de vós, fomos consolados por vós, de certa forma. É por isso que nós lemos em outra passagem que eles se tornaram exemplos para várias outras igrejas, de Secreia, de outros lugares ali. Porque essa firmeza deles era a firmeza que se requer de todo o filho de Deus em qualquer época, e muito mais em época de prova. Depois diz aqui no versículo 9 a 10, resumidamente: pois nos regozijamos por vossa causa, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, orando com empenho, orando com empenho. Eu perguntaria, você ora com empenho? Você conhece pessoas na igreja que oram com empenho? Todos deveriam orar com empenho. Todos deveriam orar com empenho. Mas você divisa e você reconhece as pessoas que oram com empenho. Não deveria ser assim. Pessoas que marcadamente são pessoas de oração. Você percebe que aquela pessoa é uma pessoa que ora muito. Quem dera a igreja toda fosse assim. Orar com empenho. Orar sabendo que na oração e na intercessão há comunicação da graça. A nossa oração uns pelos outros, como aparece aqui, Paulo estava orando pelos tessalonicenses e por uma oportunidade de ter com eles, essa oração constante deve ser entendida como uma das fímbrias de nossa comunhão, de uma das maneiras misteriosas de Deus pelos quais a sua graça anda em nosso meio e pelo qual o Espírito de Deus ministra em nosso meio como corpo. Isso não acontece só na individualidade. Porque quando se fala de oração, o entendimento que todo mundo tem de oração é o entendimento de orar por si mesmo, é o entendimento de pedir a Deus socorro para si. Mas aqui não, oração é oração com empenho. Em prol de quem? Só de nós? Não. Em prol dos irmãos e entendendo esse alcance, entendendo esse sacerdócio, entendendo essa afetação mútua que se dá também através da oração uns pelos outros. A intercessão e o sacerdócio são exercidos no modo como oramos uns pelos outros, porque é na oração que intercedemos, é na oração que colocamos nas brechas, não apenas pelos irmãos, mas também pelas pessoas de maneira geral, pelas nossas famílias. Mas é necessário, para além de qualquer oração mais comum, empenho e intensidade. Nada no Evangelho deve ser feito com menos do que empenho e com menos do que intensidade. A oração deveria ser constante e deveria haver empenho. Às vezes não há, mas deveria haver. E Paulo ora porque se preocupa com os tessalonicenses, coloca-os diante de Deus, pede proteção e graça para a vida deles. Provavelmente não está escrito, mas provavelmente ele orava nesse sentido, obviamente, sabendo dos problemas que eles passavam por lá. E também pedindo a Deus oportunidade para ir lá e reparar as deficiências da fé. Porque, como disse antes, pastoreio e discipulado nunca cessam. Sempre temos necessidade de pastoreio e de discipulado. E no caso dos tessalonicenses, nem pelo fato de eles serem tão valentes, nem pelo fato de eles serem tão corajosos e ousados na fé, apesar das tribulações, nem por isso Paulo acha que não há o que ser corrigido ali. Não.
Quero ir e reparar as deficiências da vossa fé. Por quê? Porque o discipulado e o pastoreio visam justamente a correção e o aperfeiçoamento na fé. Em processos de ensino, em processos de exortação, em processos de oração uns pelos outros. Nesse processo, a nossa fé vai sendo reparada, vai sendo ensinada cada vez mais e aprofundada no Evangelho, nas verdades da palavra de Deus. Então, Paulo quer muito fazer isso, reparar as deficiências da fé. Nós lemos lá em Apocalipse, por exemplo, igrejas que, como os tessalonicenses, eram valentes em tribulação, mas eram falhos em outros pontos. Nós lemos, por exemplo, a igreja de Pérgamo, por exemplo, que tinha sido provada duramente, que tinha um mártir entre eles chamado Antipas, lá em Apocalipse. Tinha até um mártir daquela igreja chamado Antipas. Foi colocado dentro de um boi, dentro de um touro de metal e tocaram fogo. E morreu queimado. Morreu assado, uma morte horrível. Então havia até um mártir lá em Pérgamo. Mas o Senhor Jesus diz, vocês toleram a heresia dos nicolaítas. Eles toleravam, na questão doutrinária, eles eram fracos. Também vemos a igreja de Éfeso, que é a que mais se parece com essa igreja de Tessalônica, num certo aspecto, porque a essa igreja de Éfeso também diz que eles suportaram duras provas, não negaram o nome do Senhor em duras provas, mas que não eram perfeitos no amor. Não eram perfeitos no amor. E aí nós nos lembramos lá de 1 Coríntios 13, que diz assim, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, mesmo o martírio, mesmo a valentia por meio do evangelho, se o amor não for aperfeiçoado, isso em si é vão. O amor é a base de tudo. Se não tiver amor, nada disso aproveitaria, como diz lá em 1 Coríntios 13. Mesmo o martírio, mesmo a defesa da fé em meio a ferro e fogo, mesmo isso, precisa ter o amor na base. É o que Paulo fala logo a seguir, no versículo 11 a 13, resumidamente, ele fala assim, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, olhem só, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A exortação final de Paulo, então, de certa forma, retrata a preocupação de Paulo com relação aos tessalonicenses para que a fé deles fosse corrigida e se tornasse completa no quesito amor também. E Paulo ora e pede ao Senhor que os faça aumentar em amor, aumentar no amor. Por quê? Porque sempre e sempre é o amor o elemento mais definitivo do crente e da igreja. Isso disse formalmente o Senhor Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento maior. E o mandamento que define o cristão como filho de Deus, define a igreja como igreja de Jesus. Crescer no amor, então, é uma expansão necessária para a nossa vida e para o nosso testemunho. Tanto em relação às bases do nosso andar, que é andar e seguir a verdade em amor. O próprio alicerce do nosso andar é andar em amor. Tanto quanto para o nosso testemunho. Porque Jesus também disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns com os outros. Então o mundo tem que ver o amor entre nós. Temos realmente de aprender, e como Paulo diz aqui, crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Daí aquela questão, começa no amor, na comunhão da igreja, mas deve se expandir, porque fala uns para com os outros e para com todos. Desse amor que deve subsistir na igreja, deve também expandir o amor para o nosso próximo de maneira geral, para as pessoas que conhecemos como nossos vizinhos, pessoas com quem trabalhamos, com quem estudamos, com quem nos relacionamos no nosso dia a dia. Esse mesmo amor pelo qual devemos amar uns aos outros como igreja, deve expandir-se para todos. É aqui que está escrito categoricamente isso. Veja só, que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Uns para com os outros e para com todos. É o imperativo do amor aqui, desenhado aqui.
tá? Desenhado. E aí é o motivo para isso, o motivo final. A fim de que vosso coração seja confirmado em santidade. O amor tem que se expandir para que nosso coração seja confirmado em santidade. Então quer dizer que se nós tivermos regras, não seremos confirmados em santidade? Se formos de um caráter muito correto, não seremos confirmados em santidade só com isso? Com regrinhas, com pegue, não largue, não faça, não vá, não venha. Com regrinhas não somos confirmados em santidade? Não. Só o amor aqui, uns para com os outros e para com todos, pode chegar a nos confirmar em santidade, porque é disso que se trata a santidade, o amor pleno. É assim que nos santificamos. Aqui de novo vou evocar 1 Coríntios 13, onde o amor traz dentro de si todos os aspectos gerais dos frutos do Espírito lá de Gálatas. Percebemos isso claramente. Eu quero sempre mencionar isso para que isso fique bem claro, porque há muitas confusões. Eu vou mencionar de novo aqui. As pessoas confundem, por exemplo, santidade com uma certa firmeza de caráter pessoal, aquela pessoa muito correta, que tem opinião sobre tudo, que é honesta, que é uma boa cidadã. Santo desse jeito, até um maçom é, tá? Caráter pessoal firme. Até um maçom tem palavra. Aí não é isso. Ou então aquela pessoa que acha assim que a santidade é uma questão de legalismo, de não fazer uma coisa, não fazer outra. Eu me lembro que hoje em dia nem tanto, mas havia igrejas assim que achavam realmente que a santidade estava em cabelo comprido, saia, calça comprida, camisa de manga comprida, porque até o calor de 40 graus tinha que estar de camisa de manga comprida e calça comprida. Usos e costumes, regras e mais regras, legalismos, não assistir televisão, não assistir filme, não ir na praia, não isso, não aquilo, então legalismo. E tem gente que acha realmente que a santidade está nisso. Se a santidade estivesse nisso, Jesus não tinha falado tudo que falou para os fariseus dos dias dele, que era um mestre nisso aqui. Legalismo e farisaísmo se tornaram quase que sinônimos. Até porque traz os mesmos mecanismos, porque aquilo que se reprime pelo lado de fora se aprimora pelo lado de dentro. E a santidade verdadeira deve ser realmente de dentro para fora. Se ela for de fora para dentro, não virá uma panela de pressão, vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda. Teremos, assim, problemas até de ordem psicológica, assim, se não entendemos direito isso. Uma outra forma também de santidade falsa que é comum na igreja, misticismo. Falei agora há pouco que nós devemos orar e nos empenhar em oração. Mas nós não devemos ser aquele tipo de pessoa também que faz disso assim, um tipo de atributo pessoal de santidade. Porque há pessoas que são assim, oram muito e mistificam demais o evangelho e acham que a sua santidade é um misticismo pessoal, exacerbado. Exagera essas questões. Às vezes exageram visões assim, dons espirituais que tem, mas exageram aquilo como conteúdo de santidade, como se um misticismo pessoal de oração ou de visões ou de exortações. A pessoa acha realmente que é muito santa por esse misticismo exacerbado, mas não é também, não é esse misticismo também. Devemos orar sim, devemos exercitar os dons, mas a santificação é a santificação que vem do crescimento em amor. Aqui está dizendo, está desenhado aqui. Aumentar em amor uns para com os outros e para com todos, para que sejais confirmados em santidade. Não tem como distorcer isso. Eu me lembro que, dentre essas distorções, dentre essas maneiras erradas de ver santidade, trabalhava na Bekele, numa fábrica de bloco, e eu me lembro que uma vez um rapaz me abordou, não tinha conversado com ninguém ainda, e perguntou para mim, oh, você é crente, né? Sou sim. Ah, eu tinha percebido. É assim, porque você é quieto, né? Você não fala com ninguém, você é muito fechado, você é muito quieto. Só que assim, você usa bermuda, né? Então fiquei no adulto por causa disso. Quer dizer, o que me fazia parecer um crente, essa que é a questão. Nós transmitimos, nós temos ideias erradas sobre o que é crente, e as pessoas acabam tendo expectativas erradas também acerca da nossa santidade.
Nós erramos e fazemos pessoas errarem, as pessoas de fora, no caso. Porque para aquele cidadão, para aquele rapaz, o fato de eu ser quieto, eu ser um caramujo, não falar com ninguém, que eram características de uma excessiva timidez, de uma excessiva introspecção, achava que isso era conteúdo pessoal de santidade da minha parte. Só a bermuda que desmentia. Mas era porque na época eu era realmente assim, bem fechado, né? Falava muito pouco. Mas depois eu mudei, né? Mudei bastante. Tá? Mudei para Presidente Prudente, né? Mudei para Foz do Iguaçu, Aquiraz, Fortaleza, Foz do Iguaçu de novo. Mudei para caramba. Aqui, no caso, a santidade verdadeira é enfatizada, tendo em vista o preparo, inclusive, para a segunda vinda de Cristo. E aqui eu quero falar uma coisa para os irmãos, que o quadro geral do que acontece aqui em Tessalonicenses parece ser uma antevisão do que seria um quadro da igreja do fim dos tempos. Porque é uma igreja firme, uma igreja que precisa amar, e uma igreja que está sendo perseguida, tudo isso junto. Parece ser um pacote pré-segunda vinda. As características são muito assim parecidas daquilo que pode vir a acontecer realmente para nós em um futuro próximo. O Senhor é que sabe. O fato é que Paulo diz aqui no final, para que seja confirmado, vosso coração confirmado em santidade na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, a confirmação de santidade é um preparo necessário para a segunda vinda de Cristo. Então, o fato de ele estar em perseguição, em firmeza e crescendo em amor, é o modo correto da espera pelo Senhor. Esse é o modo correto da espera pelo Senhor. Havendo perseguição, temos que ficar firmes. E temos também nos amar uns aos outros. Porque nós temos que entender isso. Qual a igreja que será redimida? Qual a igreja que será redimida? Essas exortações que aparecem aqui sobre a questão de firmeza, sobre a questão de entender o sofrimento como parte do Evangelho e sobre a questão do amor, são necessidades de sempre, mas que são agravadas devido às urgências da hora. Então, muito mais agora para nós do que para eles, essas coisas têm que ser muito observadas. Entendemos o preço da fé, entendemos, além do preço da fé, a necessidade de amor uns para com os outros, porque é isso o que se exige para recebermos ao Senhor Jesus quando ele vier com todos os seus santos. Não é que ele vai vir com os seus santos, é que nós seremos manifestos com ele quando ele aparecer. Então o Senhor Jesus vai vir buscar essa igreja que é perseverante, que ama e que suporta as tribulações. Essa é a igreja apta para recebê-lo, e somente essa igreja e esses irmãos irão recebê-los, porque o coração deve realmente ser firmado em santidade. Com menos do que isso, ninguém será arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Deus abençoe, irmão.